Boa noite. Eu sou Eduardo de Oliveira, jornalista, e tenho a satisfação de hoje estar aqui no primeiro webinar da Associação dos Conselheiros do Brasil, que vai debater um tema muito relevante, né? O tema diz respeito às pautas que serão essenciais nos conselhos de administração, particularmente das pequenas e médias empresas. Esse é um momento, no início de ano, um momento em que muitas vezes é necessária essa reflexão, não apenas a respeito do que passou, mas, sobretudo, do que está por vir. Para esse diálogo, temos aqui a presença de Carlos Alberto Ercolim, presidente da Associação dos Conselheiros do Brasil. Ele é administrador, com MBA e mestrado em finanças pela FEA USP, membro de conselhos de administração e fiscal. Atualmente é conselheiro fiscal da São Martinho S.A. e membro do Conselho Consultivo do PMI do Paraná. Autor de diversos livros e artigos sobre economia, finanças e governança corporativa. Ele também é coautor do livro de governança corporativa dos MBA da Fundação Getúlio Vargas. Ele também coordena a formação de conselheiros da Fundação Getúlio Vargas. O Carlos Alberto Ercolim vai conversar com Antônio Almeida. Antônio Almeida tem quase meio século de experiência profissional. Foi diretor em grandes multinacionais como American Express, Telefônica, Teletec e HSBC, em cargos locais, regionais e globais. Também foi responsável por grandes estruturas de serviço e comerciais, englobando a distribuição física, centrais de atendimento e canais digitais. Atualmente, o Antônio é membro do Conselho Estratégico da ABRH Brasil e conselheiro em governança da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O Antônio também é sócio fundador da Associação de Conselheiros do Brasil. Tendo em vista isso, vou pedir ao Ercolim para fazer uma explanação a respeito de um primeiro ponto, que é um primeiro ponto sob o ponto de vista macro e diz respeito ao cenário que as empresas e a própria filosofia de governança vai encontrar para 2024. O que a gente acha? A gente tem aí um cenário internacional com conflitos internacionais, como é o caso da guerra da Ucrânia e de Israel. A gente tem eleições norte-americanas, o que acontece nos Estados Unidos, direto ou indiretamente, impacta os mercados em todo o planeta. E não apenas isso, mas também as políticas nacionais dizem respeito aos interesses das pequenas e médias empresas. Dado isso, Ercolim, te pergunto, como isso pode ou vai afetar as pautas das reuniões de conselhos das pequenas e médias empresas? Perfeito, muito obrigado, Eduardo, boa noite a você, boa noite ao Antônio também. Agradeço a C Brasil pelo convite. Realmente, tudo isso, à primeira vista, para um pequeno e médio empresário, parece que é muito longe da rotina dele, parece que não diz respeito a ele, mas longe de ser verdade. Pelo contrário, tudo isso tem impacto direto ou indireto via taxa de juros, inflação e assim por diante. Vou me concentrar no aspecto logístico. Então, por exemplo, o primeiro impacto é em frete. Os fretes encarecem os produtos ou serviços que são, de alguma forma, trazidos do exterior. Segundo ponto é a escassez dos insumos. Justamente com essas guerras, esses travamentos de portos e canais, os produtos ou alguns insumos ficam travados. E o terceiro ponto é a junção dos dois. Tendo em vista isso, o que fazer? O primeiro ponto seria, talvez, tentar nacionalizar ou desenvolver produtores, fornecedores locais. Aí vem a pergunta, já que nosso público é pequeno e médio empresário. Como fazer isso sozinho? É muito caro. Aí eu sugiro que se faça o que a gente chama de competition. O que é o competition? É uma competição com cooperação ao mesmo tempo. É competition. Quer dizer, você coopera com os teus potencialmente concorrentes, né, trazendo, por exemplo, em vez de um container cada um container para todo mundo, ou compartimenta a importação, ou desenvolve conjuntamente algum fornecedor local. E aí, como é que isso funciona? Realmente ajudando os demais, você não os vê como competidor, como realmente teu competidor, mas ajudando-os para que o custo final seja menor aqui para dentro. E isso, obviamente, se faz também com estrutura de governança, mas eu deixo para uma próxima pergunta depois. Ok, perfeito. Maravilha. Antônio Almeida, tendo em vista essa exposição do Ercolim, te pergunto, no mundo dos negócios, na área administrativa, o que poderá ser, provavelmente, a prioridade das prioridades para esse ano de 2024? Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo um assunto tão crítico.
e tão importante que é o ano que a gente tem pela frente. Bom, a primeira coisa é olhar para alguns indicadores que às vezes não estão no radar do dia a dia, mas são indicadores importantíssimos, como taxa de juros dos Estados Unidos, taxa de juros aqui, níveis de investimento privado, público, enfim, você tem que olhar isso de uma forma holística, né? Você tem que saber o que está acontecendo para que você possa se contextualizar com a realidade global e nacional. Mas mais importante que tudo isso é você ter muita profundidade de conhecimento da sua cadeia de valor. E o que eu chamo de cadeia de valor? É o caminho das suas receitas. Se você não souber no detalhe, é uma coisa assim estressante, mas é profundamente necessária. Os detalhes das suas cadeias de valor, você não vai poder avaliar alguns impactos, como o Ercolim acabou de falar. Se você teve um aumento de preço por problema logístico ou uma escassez, você tem que saber reagir a isso. Então, quando você mapeia no detalhe as suas cadeias de valor e avalia riscos e quais são as possíveis respostas a esses riscos, você está fazendo a sua lição de casa mais importante. Eu gosto sempre de dar um exemplo para que a gente possa concretizar isso na vida do pequeno e do médio empresário. Quando eu comecei a minha vida de engenheiro, como estagiário, a primeira missão que eu recebi na minha vida foi tentar fazer uma programação dentro de um mini computador do cronograma de uma obra. E não era possível fazer uma programação de cronograma de obra sem ter as datas corretas de chegada de todos os insumos. E aí eu fui conhecer meus fornecedores. Eu fui conhecer meu fornecedor de chaves elétricas, eu fui conhecer meus fornecedores de chapa galvanizada para fazer ar-condicionado, enfim. Eu caminhei pelas estruturas da geração de valor e conversei com eles, discuti com eles, vi quais eram os problemas que eles tinham. Hoje a gente chama isso genericamente de partes interessadas ou stakeholders, mas é uma prática já consolidada. Você precisa conversar com seus fornecedores, você precisa conversar com seus parceiros, você precisa entender onde é que eles têm problemas, pois sua cadeia de valor é dependente dessa história toda. Se você não controla a forma em detalhes de como você gera receitas, você não adianta controlar ROI, ROE, isso e aquilo, todos aqueles indicadores famosos que as escolas ensinam. Você tem que conhecer em detalhes a sua cadeia de valor, que aqui a gente traduz em geração de receita. O Antônio falou sobre cadeia de valor como um conceito essencial e como uma prioridade para as pequenas e médias empresas para o ano de 2024, né? Isso prevê também, obviamente, os riscos, né? Então, eu pergunto ao Ercolim o seguinte, como as empresas podem se preparar para essas adversidades? Mapeamentos de risco, como é que isso acontece? Como isso pode ser conduzido? É justamente isso, mapeando os riscos. Muita gente acha que risco e incerteza é a mesma coisa. Na verdade, nós temos que mapear os riscos, não apenas mapear, conhecer os riscos, mas saber o que fazer com eles. E aí, de novo, nosso público-alvo é pequena e média empresa. Muita gente fala assim, mas uma empresa de gerenciamento de risco, de risk management, é muito cara, essas multinacionais. Eu mesmo costumo utilizar ferramentas gratuitas da internet, de antecipação de risco, de vantagem competitiva. Como é que você faz isso? Você tem palavras-chave, você coloca alguma expressão e você já se orienta com isso. Mas, além disso, além de você mapear o risco, vamos dar um passo atrás. Será que nós temos a expertise dentro da nossa empresa para isso? Será que a nossa estrutura comporta isso? Será que os nossos conselheiros, ou se a empresa não tem conselheiros, será que os diretores sabem mapear risco e depois de mapeados, o que fazer com eles? E aí, eu acho que nós, da ACB, nós podemos ajudá-los com várias formas. Nós temos, por exemplo, nós temos seminários, webinars, treinamentos, consultorias, podemos oferecer conselheiros, que nós temos também conselheiros para isso,
Ou seja, na gestão de risco, no mapeamento de risco, no tratamento do risco, é muito importante que o top management se envolva. Isso não pode ser delegado para um segundo, terceiro nível. Isso é função de dono, ou de conselheiro, ou de diretor. E, de novo, se você não tem essa expertise dentro de casa, você pode contratar, seja contratando uma consultoria ou essa ferramenta, ou essas ferramentas, que na maioria das vezes são gratuitas e auxiliam muito na gestão de riscos. Certo. Antônio, o Ercolim apontou aí algumas formas de colaboração da Associação de Conselheiros do Brasil, mas eu pergunto mais especificamente sobre aquelas prioridades a que você fez referência e como a associação pode contribuir, colaborar com o desenvolvimento dessas prioridades que você citou, por exemplo. Muito bem. A Associação de Conselheiros do Brasil nasceu da vontade de ex-alunos do curso de formação de conselheiros da FGV, que o Ercolim é o coordenador. E essa vontade, ela estava embasada digamos assim, num espaço de mercado que nós enxergamos, que é não só ajudar aos conselheiros em determinadas atividades específicas, mas também ajudar proprietários, executivos, empreendedores a montar os seus conselhos. Então, a Associação de Conselheiros do Brasil, ela tem um corpo de executivos muito experiente, muito tarimbados em diversos temas, especialmente sabem tratar a cadeia de valor, que eu acabei de comentar no primeiro bloco, e sabem também tratar de temas muito específicos, porque às vezes as empresas estão passando por um determinado problema, por exemplo, né, cibersegurança, segurança da informação, tem um monte de legislação entrando e a todo dia tem uma novidade, e nós, do lado de cá, até por obrigação, estamos sempre atualizados com relação a isso que está acontecendo no mundo das leis. E nós sabemos como aplicar esses estudos e esses trabalhos nas empresas. Então, se você não está querendo montar um conselho agora, mas tem um desafio qualquer de temas como cibersegurança, de temas como digitalização, de temas como tratamento de pessoas, enfim, qualquer tema específico, nós também estamos aptos a ajudar as empresas nesses processos. Mas, principalmente, ajudamos vocês, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, a montar o seu conselho. Como é que você estrutura isso? Eu acabo de passar por uma experiência muito, muito, muito boa a respeito disso. Desde da plataforma de gestão das reuniões do conselho, até a execução, como é que a gente vai fazer as atas, como é que a gente faz follow-up, porque muda. Uma coisa é você ter uma empresa de dono em que ele está habituado a fazer as coisas do jeito dele. Outra coisa é você fazer as decisões compartilhadas, as decisões focadas em temas de especialistas. Então, nós ajudamos as empresas, pequenas e médias especialmente, a tratar disso com esse corpo executivo muito experiente e não só formando conselhos, mas também em temas, digamos assim, espinhudos da vida corporativa de hoje. Certo. O Antônio aponta aí, então, algumas áreas de atuação, digamos assim, da Associação de Conselheiros do Brasil, o que me leva a perguntar ao Ercolim como as pequenas e médias empresas podem aderir, podem associar-se à AC Brasil e, principalmente, para além disso que o Antônio falou, como essa associação agrega valor a essas pequenas e médias empresas. Perfeito, Eduardo. O Antônio já explicou um pouco. Agora, indo para a parte prática, nós temos um QR Code ao final desse webinar, onde basta clicar, a pessoa vai ser direcionada para o canal apropriado. A pessoa pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Quais os benefícios de uma pessoa física, por exemplo? Nós temos fóruns de discussão, temos webinars como esse, temos uma área específica, uma área restrita no nosso site, específica para os associados com maior valor agregado, com maior profundidade. Nós temos grupos temáticos que podem aprofundar discussões, já temos em ação o grupo de empresas familiares, o grupo de cyber security, temos o grupo de diversidade também.
Na modalidade pessoa jurídica, obviamente, a empresa que se associar, ela pode indicar até 5 executivos, 5 pessoas que podem fazer parte desses debates, como eu disse. Nós também temos a nossa newsletter semanal, que pode ser acessada mesmo por quem não é associado. Isso já tem uma abrangência, nós já temos mais de 1.500 seguidores nas nossas mídias sociais. Também o Antônio já tinha abordado, nós podemos fazer treinamentos específicos, que a gente chama de tailor-made, específicos, desenhados para os nossos associados. Temos esses webinars de assuntos específicos, ou seja, o valor é realmente agregado, a pessoa consegue perceber o valor, tanto para ela como para a empresa. E, além disso, nós temos o nosso banco de conselheiros também, já que vários dos nossos associados são conselheiros ou pretendem ser conselheiros. E mais que isso, alguns deles se dispõem a ser conselheiros pro bono. Ou seja, imagina, você consegue montar um conselho a custo zero. Obviamente, depois você vai ganhando experiência, vai transformando isso num conselho profissional de administração, mas acho que tudo isso nós podemos contribuir. Certo. Bom, o tema central do nosso encontro de hoje tem a ver com essas pautas essenciais, né? E para 2024, em especial, mas e por isso eu pergunto ao Antônio o seguinte, né? Tentando ser sucinto sobre um assunto ou sobre assuntos muito complexos, tentando ser sucinto, Antônio, o que você diria que é a recomendação das recomendações para os conselheiros do corpo de executivos das pequenas e médias empresas? Bom, a recomendação das recomendações tem até um termo hoje que está na moda, que é lifelong learning, ou seja, vai passar o resto da vida aprendendo. E é isso, capacitação. Todos têm que se capacitar para enfrentar o que temos pela frente. Agora, na hora que você for enfrentar, a recomendação é não queira enfrentar sozinho. Não queira fazer, não existe mais aquele tempo em que tem um super-herói que vai resolver todos os problemas, porque as complexidades aumentaram muito. Não há hoje nesse planeta um sujeito que consiga entender de tudo e fazer tudo sozinho. Todos necessitam de colaboração. E essa colaboração, claro, tem que começar dentro da sua própria empresa, fazendo com que o seu corpo diretivo trabalhe colaborativamente em temas importantes, mas não é vergonha nenhuma você pedir auxílio externo. Nunca. Eu estava lendo outro dia sobre prompt engineer, que eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E aí eu fui atrás do que é isso. E fui atrás também de quem sabe fazer isso. Porque não adianta você conhecer o conceito, mas se você quer aplicar esse conceito, quem faz? Quem está no mercado disponível para fazer isso? Não podemos ter vergonha de perguntar. Escuta, você conhece algum engenheiro que faça a implantação de inteligência artificial nos meus sistemas e legados? E, fundamentalmente, é isso que nós estamos falando. Você vai para o mercado e vai perguntar. Não é ter vergonha, é saber questionar, porque essas coisas vão estourar no colo do conselho, vão estourar no colo dos acionistas, não tem jeito. Então, capacitação, trabalho colaborativo, perguntar na hora que tem que perguntar, porque eu não sei o que tem que fazer, olha, saiu tal lei, eu vi que saiu tal lei, o que eu faço agora com essa lei? Você tem que buscar ajuda externa, sim. Você tem ideia, há bem pouco tempo atrás, para você acompanhar o que acontecia de legislação que afeta a sua empresa, você precisava ter alguém ligado lá em Brasília que fizesse acompanhamento dessas coisas. Hoje uma plataforma faz isso. Você coloca lá os temas que você quer saber e a plataforma joga no seu colo o que está acontecendo. Agora, a partir do momento que tem essas coisas contigo, uma lei tal, uma legislação que vai mudar, uma coisa que vai ser mais exigida, peça ajuda, debata. O debate tem que ser muito maior do que foi até agora. E será ainda muito maior no futuro. 2024 é um ano que tem que ser focado em colaboração, cadeia de valor, perguntar não ofende, pedir ajuda quando precisa. E nós aqui na Associação de Conselheiros do Brasil, obviamente, estamos à disposição com treinamentos já programados para esse ano em cibersegurança, em como montar o seu conselho. Enfim, estamos aqui
prontos para ajudá-los a enfrentar esses desafios de 2024. Tá certo, Antônio. Muito esclarecedora a tua resposta. Eu te agradeço aí não apenas pelo esclarecimento, mas também pela sua presença, bem como ao Ercolim. Agradeço a presença desses participantes e também de você, sócio da Associação dos Conselheiros do Brasil, que acompanhou esse primeiro webinar de 2024. Também agradeço a você, que não é sócio da Associação dos Conselheiros do Brasil, mas pode se tornar. Né? Basta aí, conforme o nosso presidente já advertiu, e ao final desse vídeo estará lá as nossas redes sociais, site e principalmente o QR Code, que te leva diretamente para a página de associação. Muito obrigado, boa noite.